Olá, galera, eu sou a pastora Larissa Raira, estou aqui com meu irmão Júnior. e esse é um episódio especial que nós vamos estar falando, vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o Martin Luther King. É um episódio que nós não poderíamos deixar de gravar, né, Júnior? Porque a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa falar sobre esse livro, A Dádiva do Amor. A gente não tem tempo hábil para falar sobre todo o livro, nem mesmo sobre todo o capítulo. Nós vamos ter uma conversa aqui baseada no capítulo 1. Então, nós vamos, antes de entrarmos propriamente dito no livro, nós vamos conhecer um pouco sobre Martin Luther King. Júnior, faça as honras. Para quem não conhece, Martin Luther King, ele foi um pastor batista, mas ele é muito mais conhecido pelo seu envolvimento na luta dos direitos civis, que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos. Ele foi ganhador do Nobel da Paz, acredito que o mais novo a receber esse prêmio. A gente está lançando esse episódio agora porque nos Estados Unidos, a terceira segunda-feira do mês de janeiro é o dia de Martin Luther King. Então, eles comemoram lá, é feriado em homenagem também e o reconhecimento que toda a nação tem pelo trabalho que ele fez. Ele nasceu em Atlanta, no dia 15 de janeiro. Por isso nós colocamos essa data, não é a data que é comemorada, né, Júnior? Não é a data do homenagem, é a data de nascimento. A data, vamos dizer assim, o dia de Martin Luther King é a terceira segunda-feira de janeiro. E ele morre em abril de 68, ele é assassinado em 4 de abril de 68 e nos deixa nessa data, mas a gente vai falar hoje sobre a obra dele, porque a história dele não foi apagada e a gente tem aqui um livro que é composto basicamente dos sermões que ele fez. Nesse livro a gente tem, são mensagens que ele pregou na sua igreja, em outras igrejas, quando foi convidado, falando sobre a Bíblia e fazendo uma leitura do tempo dele. E esse título já é muito convidativo, né? A dádiva do amor, o presente do amor. Esse livro ele traz por volta de 16 sermões que ele pregou durante toda a sua caminhada, sua jornada. Então vamos começar, né? Vamos entrar agora no primeiro capítulo. Queremos deixar aqui, é claro, a nossa forte recomendação que leia, que conheça a obra, a vida e que seja abençoado por este livro tão enriquecedor, A Dádiva do Amor. O primeiro capítulo, ele já traz um título bem chamativo, né, Júnior? Que você já é convidativo, já se sente muito convidado a ler. E o título é o seguinte: Uma mente rigorosa e um coração sensível. Quando eu vi esse título, por que desperta tanta curiosidade? Porque quando você vê assim, o que é que você pensa? E tem como? Há como isso acontecer em uma mesma pessoa? A união dessas duas características. Isso, é uma antítese, né? Uma mente rigorosa e um coração sensível. Como é que uma pessoa vai conseguir encontrar esse equilíbrio? Mas ele também, né? Ele não tirou assim só das ideias dele. Há um porquê, há uma base bíblica no que ele está dizendo. E aí a gente vai aprender com o nosso mestre Jesus, né? Lá em Mateus 10:16 tem um versículo, é bem conhecido, né, Júnior, esse versículo, que diz assim: portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivo como as pombas. Então, só desse versículo, assim como o texto, como o título, desculpa, ele já resumiu muito bem. O que quer dizer sermos sensatos como a serpente e inofensivos como as pombas? Sensato como a serpente, ele vai trabalhar tendo essa primeira característica, uma mente rigorosa. Sensível como a pomba é a segunda característica, o coração sensível. E essas duas coisas se unindo em uma só pessoa, para que essa pessoa possa refletir a Cristo, refletir a Deus, porque a gente vê que no final ele fecha dizendo que Deus é justo e na sua justiça opera a sua ira, mas Deus também é justo. Ou Deus também é amor. Na sua justiça está lá também o seu amor. E quando ele fala assim sobre termos, uma mente rigorosa, ele está dizendo que nós não podemos ser permissivos, como aquele versículo que diz, levado por todo o vento de doutrina. Então, uma pessoa que ela não tem uma mente rigorosa, uma pessoa que ela não tem
uma capacidade crítica de julgamento daquilo que houve, seja na imprensa, seja até mesmo no púlpito da nossa igreja, né? Acredito que a gente já viveu, né? Todos nós já tivemos essa experiência de ouvirmos coisas que não estão alinhadas com a palavra no púlpito das igrejas. Como está a nossa mente? Nós temos uma mente permissiva, somos levados por qualquer vento de doutrina, ou nós temos essa capacidade de julgar o que é correto? E esse julgamento do que é correto, essa diferenciação do que é correto, não é do que eu acho correto para o que Júnior acha, não é relativo. Quando ele diz que a nossa mente deve ser rigorosa para que a gente possa fazer um crivo de tudo aquilo que a gente está absorvendo, é baseado na palavra de Deus. Né, Júnior? É isso que ele quer dizer, isso que ele quer tratar com essa questão de uma mente rigorosa. Porém, quando ele traz essa antítese do coração sensível, como o versículo de Mateus, ele quer dizer o seguinte, que também não dá para você ser sempre uma mente rigorosa. Eu sou fechado em mim mesmo, eu aprendi assim, está escrito isso, por quê? Porque vai dar a entender como se você fosse muito frio, mesquinho, até um pouco rude no tratar. E aí, isso é bom para a sua edificação, a sua mente rigorosa. Mas se o seu coração também for rigoroso, você não vai conseguir se relacionar. Se eu tenho um coração fechado, totalmente rigoroso, eu não consigo me relacionar. E aí é onde entra esse coração sensível, como o versículo diz, esse coração como as pombas, é um coração que é doce, um coração que consegue se relacionar, que não é egoísta, que não é egocêntrico, que não é voltado para si mesmo, e ele consegue ele consegue trazer esse equilíbrio. E outro versículo que ele não acrescentou aqui, mas que me veio à memória quando eu cheguei a finalizar a ideia, aqui ler a ideia quando ele resumiu tudo, é quando Paulo diz a Timóteo, porque Deus não deu a você um espírito de temor nem de covardia, mas um espírito de equilíbrio, amor e moderação. Então, como é que a gente vai conseguir ser uma pessoa, ao mesmo tempo, de uma mente rigorosa, de uma mente que tem essa capacidade de julgamento, esse crivo, que não seja levado por vento de doutrina, que não seja levado por superstições. E, ao mesmo tempo, termos esse coração sensível, como o da pomba. O espírito de equilíbrio que o nosso próprio Deus já nos providenciou. Então, tudo aquilo que ele ensinou e espera que nós sejamos, ele mesmo tem nos capacitado. Né, Júnior? Isso. Eu gosto do entendimento dele quando ele faz a diferença entre você ter uma mente rigorosa e você ser permissivo. Porque uma mente rigorosa faz com que você busque analisar as informações que você recebe. Sim. O permissivo, não. Ele é como se ele tivesse preguiça de estudar, que é isso que ele fala, tem preguiça de estudar, tem preguiça de ir a fundo nas coisas. E acaba absorvendo qualquer informação. Prefere um slogan Sim. do que mergulhar naquilo que ele precisa saber. E ele diz que, quando ele usa esse versículo, é para dizer que Jesus está nos ensinando que a gente precisa ter uma mente rigorosa, porque só com a mente rigorosa a gente pode se firmar numa posição. Vou dar um exemplo. Se eu não estudo a Bíblia, não tenho uma mente rigorosa voltada para o estudo, qualquer pessoa vai me convencer de um ponto, porque eu nunca me aprofundei naquele ponto. Eu fiquei só no nível superficial dos slogans. Então a minha mente está permissiva. Ela está permissiva que qualquer outra ideia possa invadi-la. Mas quando eu tenho uma mente rigorosa, vai fazer com que eu busque a fundo as informações, e aí, para minha ideia ser abalada, vai ser muito mais difícil. Ele diz que existe muito cristão com a mente permissiva, e aí sofre influência e não consegue influenciar, porque a mente não é rigorosa. E a outra coisa que eu acho bem interessante que ele trata nesse sermão é quando ele diz o seguinte: a gente precisa ter o nosso coração voltado para a dor daqueles que estão sofrendo. Então, a minha mente rigorosa, ela tem um objetivo. Não é o objetivo apenas de adquirir conhecimento, mas ou de me manter fechado em mim mesmo naquilo que eu já sei. Jamais. Mas colocar esse conhecimento em prática em favor dos outros. Porque a gente sabe que a religião que a gente segue, o cristianismo, é uma religião de interação. Sim. É sempre nós com Deus e entre nós, uns com os outros. Por isso que a gente, na série Unidade, que a gente está fazendo aqui, a gente está tratando desse assunto. E ele, de uma forma sutil, ele nos leva a entender que essa mente rigorosa, junto com esse coração, né, esse coração sensível,
faz com que a gente possa usar o nosso conhecimento, aquilo que a gente alcançou em favor do próximo. Então eu não tenho uma mente rigorosa para me engrandecer, mas eu tenho uma mente rigorosa junto com o coração sensível para me envolver na dor do outro. Ainda só quero chamar a atenção aqui, quando você falou agora, eu tive uma lembrança sobre o que é ter mente rigorosa. Lembra da tentação de Jesus no deserto? O inimigo veio para ele e disse assim, mas se você é mesmo filho de Deus, lance-se. Ele disse, não, eu sou. Se ele tivesse uma mente permissiva, ele podia ser levado por essa dúvida, né? Porque ele vem sempre trabalhando com isso. Às vezes de maneira sutil, às vezes de maneira um pouco mais incisiva. E se você não estiver prestando atenção, se a sua mente estiver sempre aberta, como uma esponja, absorvendo tudo, você vai ser levado por Nesse caso, Satanás usou a própria Bíblia para tentar fazer com que Jesus pecasse. A tentação foi usando a própria palavra. A mente rigorosa fez o quê? Escutou aquelas palavras, mas deu o significado correto daquilo que a palavra dizia. Passou naquele crivo, né? Ele teve aquela capacidade alta de crítica para entender. Lembra que a gente falou sobre isso no início? Não do que eu ou Júnior acho errado, mas o crivo do que está alinhado com a palavra de Deus. E aí ele resume um pouco dizendo assim: Jesus nos lembra que uma boa vida combina a astúcia da serpente com a suavidade da pomba. Quem tem as características da serpente sem possuir as da pomba não tem compaixão, é mesquinho e egoísta. Por outro lado, quem possui as características da pomba sem possuir as da serpente é sentimental, fraco e sem rumo. Precisamos combinar antíteses fortemente demarcadas, ou seja, precisamos clamar e dar vazão a esse espírito de equilíbrio, amor e moderação que recebemos. Isso, ele fala também, que me chamou a atenção, a frase foi: a pessoa com o coração endurecido nunca ama de verdade. Então, não adianta nenhum rigor se o coração não for sensível. Se a gente não expressar essa antítese da serpente e da pomba, daquela que é a serpente, né, mais feroz, com capacidade de ferir, com a pomba, que é aquela que simboliza a paz. Se a gente não tiver essas duas características, a gente cai no perigo de um ou do outro extremo. Ser só uma serpente ou então ser só uma pomba. Mas o ensinamento de Jesus foi o quê? Que nós devíamos ser ambos, ao mesmo tempo, porque Jesus sabia das contradições que a gente iria enfrentar. Que a gente ia precisar dessa mente rigorosa, mas a gente ia precisar também desse coração sensível. Porque o final da mente rigorosa é espalhar o amor. Por isso o nome do livro é A Dádiva do Amor. Porque em meio a uma situação bem difícil que ele estava vivendo, ele ensinou as pessoas a combater aquilo com o amor. Ele optou por uma política de não violência, que ela aprendeu até com Mahatma Gandhi, trouxe aquilo e incentivou aos cristãos, ao tempo todo, usar a arma do amor. Ele não queria vencer seus inimigos, ele queria amar seus inimigos. Transformar esses inimigos, né? Através do amor. Então, esse foi só um resumo, um pequeno resumo, e nós queremos dizer a você que vá a fundo, que estude não só esse livro, mas tudo aquilo que a gente tem trazido aqui. Que sua mente não seja permissiva, que você tire as suas conclusões, que você medite, né, Júnior? E vá fazendo os seus crivos aí através da palavra de Deus. Podcast Mais um Passo, andando como Jesus andou. Deus abençoe. Não esquece de seguir, compartilhar. Deixa o like.